E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais esse nosso encontro. Hoje está uma chuvinha gostosa aqui na minha cidade, sábado de manhã, e a gente vai aproveitar para fazer o que a gente gosta, né? Falar de literatura. E hoje eu tenho um escritor, cara, no mínimo interessante, né? Um ícone cult do século XX, né? Parte da geração beat, embora existem controvérsias em relação a isso, né? Mas o escritor que eu tenho percebido que a obra dele tem ganho cada vez mais força, né? Uma legião de fãs. Um escritor fantástico, um grande escritor. Não é a minha temática preferida, eu digo de antemão, mas o que eu li dele eu gostei bastante, né? Então, a gente vai falar do Charles Bukowski, e mais especificamente esse livro bastante interessante chamado Mulheres, né? Então o tema já começou bem. Então, assim, para se entender a obra do Bukowski, é muito importante fazer uma contextualização muito bem feita. Entender as circunstâncias das quais ele foi forjado, né? Então a gente vai falar brevemente sobre a vida do escritor, vai falar dessa obra especificamente, e depois eu vou dar as minhas impressões pessoais e traçar alguns paralelos com outros escritores, principalmente as influências do Bukowski, né? Desculpa. Então, Charles Bukowski é um escritor norte-americano do século XX, nasceu em 1920, né? Filho de pai alemão, mãe americana. Os seus pais se conheceram após a Primeira Guerra Mundial e se estabeleceram nos Estados Unidos, né? Então era um lar extremamente disfuncional, né? Bukowski muitos problemas com o pai é extremamente abusivo, um cara frustrado, né? Não aceitava uma série de coisas. E ele acabou tendo outro problema muito sério na juventude, que foi erupções cutâneas, né? Acne, muito severas, muito mais que o normal, que cobriram todo o seu rosto e a parte superior do seu corpo. Então, assim, até o final da vida ele tinha cicatrizes muito severas dessas erupções que ele teve na juventude, né? Então, assim que ele se viu jogado na juventude, na puberdade, ele teve que lidar com esses problemas físicos e os problemas de um lar extremamente disfuncional. Então, como várias outras pessoas, ele se refugiou na literatura, né? E começou a ler muito e escrever muito, mas também no álcool. Se tornou um alcoólatra e boêmio desde muito cedo. E o pai, muito incomodado pelo fato dele escrever, o expulsou de casa. Então a vida do Bukowski foi escrevendo a vida toda e pulando de subemprego em subemprego. E numa resiliência e numa persistência incríveis, ele foi submetendo os seus escritos a várias editoras e sendo recusado durante a vida toda. Então ele passou décadas sendo recusado pelas editoras, até que nos anos 70, no início dos anos 70, já aos 50 anos, seus livros começaram a ser bem aceitos. Ele começou a ser publicado, começou a fazer sucesso, e surfou ali a onda da contracultura, né? Um pouco antes, os livros do Henry Miller tinham ganho muita força, né? Da Nahin também. Então os livros dele que tinham uma temática parecida, né? Começaram a ganhar força, e a obra dele conquistou uma legião de fãs, né? E talvez por causa da temática, mas também pelo fato dele ser um grande escritor, escreve muito bem, né? Então, assim, as principais influências do Bukowski, em termos de escrita, são o Ernest Hemingway, talvez por isso que ele escreva tão bem, de uma forma tão limpa, muito fácil de digerir, os livros dele você lê muito fácil, né? O Henry Miller, também um grande escritor norte-americano, tem resenha do livro Trópico de Câncer aí no canal, né, do Henry Miller. E o Henry Miller, o Hemingway, na forma de escrever, o Henry Miller mais na temática, né, nos temas que ele aborda, e o Dostoiévski, assim, na vibe, né, digamos assim, uma vibe meio pesada, meio opressiva, né, pessimista, né, então essas foram as três principais influências do Charles Bukowski, né. Então esse livro aqui, do início dos anos 70, né, Bukowski, Mulheres. Então, de que se trata esse livro? Como na maior parte das suas obras, as obras são de ficção, só que não, né? Ele criou um alter ego, um avatar chamado Henry Chinaski, que através desse Henry Chinaski ele retrata todas as experiências pessoais dele, né? E quais são essas experiências? Essas experiências são marcadas pela sua trajetória pelo lado B da América, né? Uma boemia muito baixa, de nível muito baixo, e relacionamentos extremamente disfuncionais, que não podem nem ser chamados de relacionamentos, né?
umas conexões assim que ele tinha com mulheres que talvez não fossem nem conexões, talvez servissem só mesmo para satisfação pessoal, principalmente física, né? E ele foi pulando várias conexões, não respeitava nenhum tipo de ética, né? O cara pegar a mulher de amigo, digamos assim, e aqui ele descreve todos esses relacionamentos, digamos assim, e a sua vida e a sua trajetória pela Baixa Boemia, né? O lado B da América, né? E assim, o Bukowski, com certeza ele foi sequelado pela vida que ele levou, pela juventude. Ele acabou, eu jamais me arriscaria no campo da psicologia e psiquiatria, que não é a minha área. Desculpa. Mas eu li um livro uma vez de um psiquiatra chamado Walter Rizzo, que ele descreve um perfil psicológico que era muito parecido com o perfil que ele usa o Bukowski como exemplo, né? O perfil esquizoide, né? A pessoa que simplesmente, resumindo, não gosta de gente, não gosta de conexões humanas, não gosta de gente. Então, talvez por ter se acostumado a ficar só desde muito cedo, por causa das circunstâncias severas na qual ele cresceu, ele meio que se acostumou, né? E tá de boa, né? Então, as conexões que ele tinha era só para satisfação pessoal e tal. Então, assim, é uma temática muito deprimente, né? É muito interessante porque ele mostra essa baixa boemia da América, né? Ele mostra, assim, muita putaria, descrição explícita de sexo, demais. Então, assim, eu vou dizer a mesma coisa que eu falei no Trópico de Câncer. Você começa a ler esse livro, você pensa que é só putaria, putaria, putaria. Fez sucesso por causa disso, naquela época, né? Os Estados Unidos rompendo com padrões conservadores. Mas lá no final, você tem... Aí o livro entra naquela máxima de que um grande livro só precisa de uma grande página. Então, ao final, você tem umas 3 ou 4 grandes páginas, da qual ele tem um arrobo emocional muito bem descrito de forma brilhante. Então esse livro é muito parecido estruturalmente com o Trópico de Câncer do Henry Miller, muito parecido, né? Putaria, 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 e lá na frente 2 ou 3 grandes páginas que tornam o livro um grande livro, né? Esse livro tem resenha no canal também, Henry Miller, Trópico de Câncer. Então ele é sim um grande escritor, escreve muito bem, né? E de lá para cá sua obra só ganhou força, né? Foi adaptado para Hollywood várias vezes, né? Eu me recordo agora do filme Barfly, com o Mickey Rourke, na qual ele interpreta o Henry Chinaski, né? Mas Bukowski tem várias referências e toda a obra do Bukowski está disponível nessa coleção de bolso da LPM, né? A galera que acompanha o canal sabe que eu sou apaixonado por livro de bolso e esse livro, pelo fato da escrita do Bukowski ser extremamente fácil de digerir, é o livro ideal para você botar numa bolsa e sair para dar um break, né? Você sai para trabalhar e dá um break numa cafeteria e pega esse livrinho para ler, porque os livros que são de muito difícil absorção, é muito difícil você lê-los num break, assim. Esse não, esse a absorção é muito fácil, então você é muito legal para ser seu companheiro, né? Para andar com você durante o dia. E assim, traçando paralelo com outras obras, o Henry Miller, o Bukowski em vida, era muito fã do Henry Miller, tentou se encontrar com o Henry Miller, várias vezes o Henry Miller se recusou, e etc, etc. E então é natural que sejam muito parecidos esses livros, foi uma influência muito forte. Outra escritora também parecida, né, que é célebre, é a Anais Nin, né? A Anais Nin também ficou célebre com livros de uma temática muito parecida, né? A intimidade sexual nua e crua, a devassidão, né? Livros extremamente, como é que eu vou dizer, que retratam muito bem o erotismo, as experiências dela e tal. Agora, enquanto eu reputo esses dois escritores como grandes escritores, né? Pelo fato de seus livros, apesar de ter essa temática, tem grandes páginas, já a Nain não. A Nain é só putaria, 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 você fica esperando para aquelas grandes páginas, elas não aparecem. Na minha humilde opinião, a Nain só ficou célebre porque foi amante do Henry Miller e acabou descrevendo com detalhes, né, toda essa relação, detalhes eróticos, né, então acabou que naquela época da contracultura essa temática era bastante popular. E ela acabou ficando célebre, mas a Anais Nin eu não reputo como uma grande escritora, né? Já o Bukowski, o Henry Miller, sim.
E o que é que eu realmente penso do Bukowski? É uma opinião muito pessoal, mas o canal é pessoal, então a gente está aqui para isso também, né? Então, eu acho ele um grande escritor, gosto muito de ler a forma como ele escreve, de muito fácil absorção. Eu, particularmente, valorizo demais isso. Eu não vejo nenhum mérito em uma literatura que seja difícil de digerir, né? E à medida que o tempo passa, esse mérito vai diminuindo cada vez mais, porque a literatura hoje está concorrendo com o celular, pô. Está concorrendo com o aparelho de celular, está concorrendo com a internet. Então está cada vez mais difícil a vida dos livros que são difíceis de digerir. E o Bukowski, por ter sido influenciado pelo Hemingway, é a antítese disso, né? Os livros são de digerir, muito bons. Mas o meu problema com ele é a temática, né? Eu não sou tão fã dessa temática, eu ter lido, achei interessante, mas como o tempo é escasso, eu prefiro outras temáticas, eu prefiro livros históricos, eu prefiro romances clássicos, que enaltecem o ser humano, como Tolstói, né? Me incomoda um pouco essa temática de uma vida completamente niilista, sem propósito, né? Eu prefiro livros das quais os personagens têm um propósito maior, ou descobrem um propósito maior, mas é uma coisa pessoal minha, né? Então, talvez por isso meu escritor preferido seja o Tolstói, que passou a vida toda em busca de grandes propósitos, né? Sempre teve essa necessidade, talvez pelas circunstâncias que o forjaram, que foram diametralmente opostas das circunstâncias que forjaram o Bukowski, né? Eu explico isso direitinho na resenha do livro Os Cossacos, aí no canal. Então, eu prefiro coisas daquele tipo, personagens e histórias narrativas que tenham um propósito. Essa coisa boêmia, niilista, essas vidas vazias dedicadas ao alcoolismo, à boemia e à putaria, eu até gosto de ler, mas está muito longe de ser o meu preferido. Talvez por isso eu não tenha lido mais livros do Bukowski. Eu li esse, Mulheres, e li esse aqui, gostei dos dois. Esse aqui é Textos Autobiográficos. Gostei dos dois, mas prefiro, particularmente, eu prefiro outras temáticas. Mas assim, a Sobra tem ganho muito mais força. Eu tinha uma amiga que ela era professora de psicologia da Federal, e ela adorava uma boemia, adorava sair, chegar de manhã, ficar de bar em bar, ela e a galera dela lá. E eles eram todos loucos pelo Bukowski, né? Então, eu percebi que o Bukowski tem ganho muita força de lá para cá, né? A literatura, e vale a pena sim ser lido, vale a pena ser lido. Em algum momento da sua vida você vai achar interessante, e vale a pena que você confira esse material. E é isso, pessoal. Vou colocando um ponto final nessa resenha. Um prazer enorme por mais esse nosso encontro. E fique ligado no canal que eu estou terminando de ler uns livros fantásticos aí, livros históricos, né? E a gente vai já tá resenhando aí, né? O ritmo está um pouco mais lento dos vídeos, né? Porque às vezes a vida ocupa a gente e tal. Mas o canal é igual cantiga de grilo, não para. Muito obrigado, pessoal. Um grande